Prazer ter vocês aqui. Obrigado. Meu amigo, Ricardo, Sara, né? Da barbearia Chicarelli. Uma honra estar recebendo vocês aqui, né? A gente que está com um podcast totalmente voltado para o empreendedorismo, voltado para todas as áreas de carreira, profissões, falar de algo que ajude a crescer em todos os ambientes, que seja na vida pessoal, na vida empreendedora, né? Então, eu vou começar pelo início, que é deixar vocês se apresentarem. Quem é Ricardo? Quem é Sara? Pode começar pelo Ricardo, pela Sara. Primeiramente, né, eu que tenho que agradecer pelo convite aqui, a gente acompanha vocês, vê o tanto que tá crescendo. Muito E isso é muito importante, a gente compartilhar essa troca de conhecimento, né? Agregar para todo mundo, né? Meu nome é Ricardo, né? Ricardo Chicarelli, sou o proprietário e fundador da barbearia Chicarelli. Tenho 33 anos, sou o marido da Sara, sou pai do Miguel e tô empreendendo e estamos aí lutando. A Sara? Sou a Sara Chicarelli, esposa do Ricardo, tenho 30 anos. Primeiro, sou formada em engenharia elétrica, sócia da barbearia Chicarelli e gestora das duas unidades. Vocês são de Fervedouro? Sim. Ou de outro Sim, local? sim. Vocês dois são da região de Fervedouro? Somos. Só a Sara que morou, né, Sara? Morei 12 anos em Belo Horizonte. Em Belo Aí eu voltei. Horizonte. E assim, né, hoje a gente tá em dupla aqui, mas a gente vai conseguir casar isso direitinho. Vamos pegar pela parte de vocês novos. Você disse que passou pela faculdade de engenharia. Sim. Ricardo, tem 33 anos também, tem história para contar de trabalho. Chegou a cursar a faculdade, Ricardo? Não, faculdade não. Eu só fiz vários cursos mesmo dentro da minha área. Como que foi, assim, essa parte sua de ensino médio, né? Eu gosto sempre de falar dessa parte porque hoje em dia é um grande divisor de águas. Tem a pessoa que está estudando e aí ela forma e tipo, tô desempregado, E o que eu agora? faço da minha vida? Eu vou estudar, não vou estudar, eu vou trabalhar. Como que foi essa parte inicial da sua vida? A minha parte foi até engraçado, porque, na verdade, eu cheguei no meu ensino médio e eu tive até que largar, parar de estudar para mim trabalhar. Ah, sim. Porque eu sempre busquei minha independência. Meus pais sempre deu de melhor que eles podiam, educação. Mas o meu pai sempre falava, meu filho, infelizmente, além disso, você vai ter que buscar. Eu não posso te dar o luxo, né? Eu não consigo dar o luxo. Vocês são 4 irmãos, são uma família grande. Então, cada um tem que dar seu jeito. E eu sempre fui uma pessoa muito independente. Incrível que pareça, mas eu com meus 12 anos de idade, eu já tinha a minha independência financeira. É engraçado falar isso, né? Mas com 12 anos, eu já comprava a minha merenda da escola. Eu com 12 anos, eu queria um sapato tal. Eu já comprava. Fazia alguns trabalhinhos Fazia, assim? Como é que era? Eu entregava panfleto, eu trabalhava com entrega, eu trabalhava com favor, eu trabalhava, se precisasse juntar latinha, vender chup-chup, picolé. O que tivesse. O que tivesse que me desse uma rentabilidade, eu fazia. Deus que fosse honesto, né? Então, assim... E você tem mais irmãos? Como que é a sua família? Na minha família, na verdade, nós somos 5. Somos 4 irmãos de criação, 4 irmãos de sangue do meu pai. E tem um adotivo que veio muito pequenininho que se tornou da nossa família do mesmo jeito. Então, nós somos 5. Tudo homem? Somos 3 homens e 2 mulheres. Ah, sim. E assim, seus irmãos, né, são mais novos, mais velhos? Como que é? Na verdade, eu era o mais novo. Você é o mais novo da... Eu era o mais novo. Aí depois que veio esse irmão meu, que ele ficou sendo, né, o caçula da família. Legal. Então, assim, foi uma família muito grande. A minha família é muito grande, né? E aí você pegou, foi passando, ensino médio, Aí largou chegou o no estudo ensino uma médio, época. aí chegou no ensino médio, eu tive uma opção. Ou eu trabalhava, ou eu continuava, né, até terminar o ensino médio. Só que eu falava, eu não me vejo fazendo uma faculdade, uma coisa, não me chamava, nada me chamava atenção. Eu gostava muito de ganhar dinheiro, trabalhar, e eu já tinha na minha cabeça, eu queria empreender. Eu não sabia aonde, como, de qual forma, mas eu queria empreender. Aí eu saí da escola, fui trabalhar numa loja de imóveis, e o patrão deixou bem claro, falou, Ricardo, infelizmente aqui eu não consigo que você para ir para a escola, porque, então assim, eu prefiro que você estuda. Eu falei, não, fulano, eu quero trabalhar. Ele falou, você quer? Eu falei, eu quero. Fervedouro mesmo. Fervedouro mesmo. Aí eu entrei e comecei a trabalhar, fui trabalhando. Depois veio uma oportunidade, eu fui para uma outra loja e continuei trabalhando. Aí chegou depois a oportunidade de eu conseguir terminar esse ensino médio. Você chegou a terminar Aí então. eu cheguei a terminar depois.
entendeu? Foi muito corrido, mas eu consegui ainda, Que né? bacana, não, porque tem gente que às vezes quando sai do E não colégio Sim. não volta mais, né, Sara? Isso, tem gente que é assim. E a Sara que foi minha incentivadora. Ela falou, Ricardo, mesmo que você não quer fazer faculdade, não quer, cara, mas o ensino médio é o básico da vida. Você tem que fazer, termina. E ela me pegou no meu pé, né, Sara? E foi pra- Vocês estão juntos há quanto tempo? 4 anos Tá agora. fazendo Pouco 4 tempo anos. que você terminou? Pouco tempo. Eu terminei, tem que foi em 22, eu acho. 22, não sei. que eu terminei. Bacana. Isso é muito bacana, né? Porque a gente sabe que, né, hoje eu fico abismado quando eu vejo alguém falando assim, por que eu tô aprendendo forma de Bhaskara na escola? Eu não vou aplicar isso na vida. Eu falo, que você não tá entendendo a dimensão que isso é e vai a valer potência que é um estudo. Sim. Porque, engraçado, né? Quando eu já tinha passado pela minha faculdade de educação física, mas eu tenho alguns hobbies. E um deles é de marcenaria. Isso aqui tudo foi eu que fiz e eu aprendi na pandemia. Quando eu cheguei para trabalhar com algo, né, antigo, uma das profissões mais antigas, que é a área de marcenaria, cara, uma das coisas que eu mais precisei foi de matemática. Para eu saber aquilo que eu queria, dentro da proporção que eu tinha, que era um planejamento, então vamos supor, poxa, eu tenho uma sala, essa sala tem aqui 3 metros por 2,80. Qual o tamanho que vai caber e ficar legal uma mesa onde eu consiga fazer o trabalho de podcast? Claro. E você vai pra onde? Matemática. Não, Sim. e a matemática, a gente for a matemática básica, né? Da Matemática escola, não é nada básica. muito avançado. E É a aí, básica. quando a gente já começa a aprender tudo isso daí, ele faz com que as coisas mais simples se tornem mais fáceis, Sim, né? Nos importante. possibilita E é muito. tão engraçado que você falou a questão da matemática. Até no meu meio hoje, na minha profissão, a gente usa matemática. A gente usa ângulo. Coisa que você aprende lá atrás. Tem corte de cabelo, dependendo, tem profissionais que usam até regra de Fibonacci. Olha pra você ver. Olha, é incrível, né? Como que isso... A matemática tá em todo lugar, lugar. né? É a importância, né? E aí, você foi até chegar no momento de tomar uma decisão para se tornar barbeiro. O início foi muito engraçado. Muito tempo atrás, eu já me interessava pela área. Só que tempos atrás não existia barbearia. Era salão de cabeleireiro, salão de cabeleireira. E era uma coisa que não me chamava atenção. Porque eu não queria cortar cabelo de mulher, eu não queria fazer chapinha. Não era uma coisa que me chamava atenção. Então eu deixei isso de lado. Eu mesmo tinha conhecido o barbeiro pelo Todo Mundo Odeia o Chris. Né? Lá, É verdade. Acho que é mal lá. E a barbearia de tempos atrás, ela é uma das profissões mais antigas no mundo, né? Os barbeiros no início eram os que arrancavam dente, eram os que faziam sangrias, eram os que faziam, até mesmo cortava membros dos soldados da guerra. Então é uma profissão muito antiga, né? Só que ela perdeu força. Por exemplo, tudo que era ruim, a pessoa não sabe fazer nada, ela vira barbeiro. Antigamente era assim. Então o barbeiro, ele cortava o cabelo, ele vendia banana, ele fazia tudo. Ele não era só barbeiro. Porque era uma profissão 100% desvalorizada. Só que de tempos até 2015, 2016, a profissão voltou a ter força de novo. Barbeiro antigamente, tudo que era ruim, o cara dirige mal, o apelido é o quê? Barbeiro. Então ele era mal visto. Eu tenho amigos de profissão de antigos ainda que eles não gostavam de chamar de barbeiro. Eles gostavam de chamar de cabeleireiro. Porque cabeleireiro era uma coisa mais bonita. E barbeiro era sujo. Barbearias era suja, era bagunçado. Só que isso mudou. A tendência, o universo masculino cresceu tanto e os homens se cuidaram tão mais do que antes, que a barbearia cresceu. Então foi uma coisa que me chamou a atenção. Aí quando estourou barbearia, eu via, poxa, barbearia, estilo clássico, estilo rock and roll, era uma coisa que eu gostava, era o meu estilo. Cara, isso é legal. Eu comecei a pensar. E eu sempre tive um sonho de empreender. Nunca tinha passado tesourinha no cabelo de Nada, ninguém. nada, igual nada. Meu pai contra que ele passava, cortava o cabelo em cima dele. Pra você ter ideia, o meu pai que cortava o nosso cabelo em casa. Meu pai cortava o nosso cabelo. E eu achava isso legal. Só que aí começou a vir. Aí eu trabalhava numa loja, nessa segunda loja, e entrou na promoção, uma maquininha de cortar cabelo, R$30. Falei, cara, R$30 é muito barato. Na época, falei assim, vou comprar. Comprei aquela maquininha sem intenção de virar profissional, nada. R$30. R$30. Eu tenho essa maquininha até hoje. Aí, R$30. Aí tinha os meninos que trabalhavam comigo na loja e fervedor era muito carente de barbeiro. Todo local na região, né? Era muito carente. Me perdoem, assim, o que eu vou falar aqui, mas, gente,
homem odeia ir em salão de beleza. Sabe por quê? A gente chega lá pra cortar o cabelo, tem uma mulher fazendo escova, você fala assim, eu vou voltar depois, eu vou embora. Sim. Você entra lá num ambiente totalmente feminino, você ficava lá assim... Perdido, né? Perdido. O que eu tô fazendo aqui? Às vezes você ficava lá de fora, esperando. E uma coisa que todo mundo pergunta, você não tem interesse? Ah, Sara, faz um curso e começa a fazer de mulher, né? Na barbearia. Fala, não, a gente não quer misturar. Não mistura. Justamente por isso. Talvez tá lá esperando. Ou no ambiente, né, feminino com masculino, a gente não mistura até por isso. É até engraçado, né? Aí o que aconteceu? Eu comprei essa maquininha e os meninos que trabalhavam comigo falaram, cara... Nossa, os barbeiros do cheio na rua aí, você não corta meu cabelo, não? Eu falei, cara, você é doido, eu comprei a máquina, não sei nem o que é isso. Aí, cara, comecei a cortar o cabelo em casa, lá em casa. Sentava a cadeirinha igual tá aqui e começava a cortar. Os caras, cara, você tem jeito, cara. Você não faz um curso? Eu falei, curso de barbeiro, cara? Aí tá. E sem criar aquela expectativa. Aí um dia, a minha cunhada tirou um print no Instagram de uma barbearia grande, mulher que tinha nesse estilo, que eu gosto. Me mandou o print, falei, cara, essa barbearia vai dar curso. Falei, cara, que massa. Aí eu fui em Muriaé, fui lá saber do curso e tal. Cheguei, o cara na época, se eu não me engano, ele falou comigo que era coisa de, se eu não me engano, R$900 o curso. E eu falei, cara, R$900, eu sou salariado. Como que eu vou pagar isso? Meu salário. Aí o cara falou assim, e eu na época eu ganhava R$750. E o cara falou assim, não, Ricardo, a gente passa cartão de 12 vezes. Eu falei, peraí. 12 vezes. R$900 é caro, mas R$90 por mês é barato. Na mão do CLT a gente parcela, você, poxa, aí eu já compro. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um curso, né? Todo mundo tá falando que eu tenho jeito, que eu tenho jeito, eu vou ver se eu tenho jeito mesmo. E paguei o curso, e se eu não me engano era uma vez por semana, em Muriaé, meu primeiro curso. E era em Muriaé. Nesse curso em Muriaé, eu acabei conhecendo um amigo de Carangola, que não era amigo, eu conheci que era de Carangola. Então a gente passava o mesmo caminho. Então eu falei assim, e aí, cara, vamos dividir essa gasolina nós dois aí? Ele falou, não, vamos fazer melhor. Um dia você vai no meu carro, numa semana, outra semana eu vou no seu. E a gente começou a revezar. Então, assim, ficou mais leve a viagem, porque facilitava. E eu, igual eu te falei, eu sou um cara muito focado. Quando eu quero alguma coisa, eu quero. Você já tinha um carrinho? Já tinha um carrinho, financiado, mas eu tinha um carrinho. Né? Porque começar é difícil, eu ia fotografar de bicicleta. Sim. Teve um dia que eu cheguei e deixei a bicicleta na portaria, o pessoal não chegar e não ver que eu tinha chegado de bicicleta. Sim. Porque eu imaginava assim, poxa, eu vou acabar com a credibilidade que eu tô passando, né? Da pessoa que, não, nem da minha imagem, eu preocupava mais com a da pessoa que me contratou. Porque do nada não foi um fotógrafo de bicicleta, que é isso? É muito doido, né? Aí eu comecei o curso e eu sou muito focado. Eu falei, cara, mas peraí, será que eu tô 100% que eu quero mesmo? O que eu fiz? Além desse curso, eu já comecei um outro sobre gestão de barbearia. Tipo assim, entender o que é barbearia. Como é que funciona? Como é que é ter uma barbearia? Então, eu já estava com 2 cursos. Um fazendo esse de presencial e um online de gestão, de entender do ramo. Logo em seguida, teve um barbeiro, até um padrinho, um amigaço meu, o Irineu, ele começou a dar um curso em fervedouro também. E eu falei, peraí, cara, já tô fazendo um, o que tem que fazer mais um? Fazer mais um, né? Um era na segunda e outro era na quarta. Então, eu comecei a fazer os 3 cursos. Então, comecei nesse corre, faz um, faz outro, faz um, faz outro, consegui formar nesses 3 cursos. E é até engraçado que no início desses cursos, pra gente achar modelo pra cortar era muito difícil. Nossa. É muito difícil. Eu sei como é que é isso. Às vezes chegava lá, não, mas é modelo, não quero não. Aí o que eu fazia? Eu falava assim, Rodolfo. A gente ser negado no começo é muito difícil. Você tá fazendo tudo de graça e de Aí eu tinha meio que as estratégias. Eu falava assim, Rodolfo, o que você vai fazer segunda-feira? Ah, Ricardo, não vou fazer nada não. Por quê? Cara, eu vou em Muriaé, dar uma volta lá, tal. Você quer ir lá andar à toa? Te apresentar uma barbearia top lá, tomar uma cerveja lá? Eu falei, cara, cerveja de barbearia? Vamos sim. Aí chegava lá, falou, cara, eu te trouxe pra cortar seu cabelo, tá? Ele falou, pô, você não me falou isso não. Eu falei, mas se eu falo, você não ia vir, né? Essa daí é muito difícil. Nossa, cara, você tem ideia? O tanto que eu já fui negado, né, no começo, porque, poxa, tirar foto, como todo mundo gosta de fotógrafo, todo mundo gosta de fotógrafo. Que é isso, eu comprei a câmera, vou tirar foto de quem? Vou mandar mensagem, né? Chegar e mandar mensagem pros meninos. Tá querendo fazer um ensaio, isso, aquilo. A menina, tá, vou ver. Nem respondia. Quem que é essa? Como é que eu ia? Você não tem nem... Sim. Tipo, eu lembro que teve uma vez que, né, a gente começa com um local, né? Eu sou muito grato a 2 meninas aqui do local, porque eu falo assim,
o que elas fizeram por mim, me disponibilizando a beleza delas, o tempo delas, é surreal. Porque, até fala o nome delas, foi a Ana Júlia, da Fátima, mas a Paola, né, casada com o Luiz Antônio, porque... Poxa, você precisa praticar, é o que você falou, claro, cabelo. claro. Eu preciso praticar. E aí, cara, eu chamava elas pra tirar foto, né? Porque as outras não aceitavam. Sim. E aí, quando eu mandei uma mensagem, uma menina lá de São Francisco que aceitou, ela mandou mensagem para os outros meninos, porque eu quase não tinha foto no perfil mostrando que era fotógrafo, pra não perguntar se eu era um estuprador, um maluco que tá querendo me carregar pro canto e tirar foto minha. Então isso é muito foda, difícil, cara, é muito difícil. E com isso, cara, foi assim, abriu portas pra mim. Que eu comecei. Aí depois, como era muito carente de profissional em Fervedouro, eles começaram a ir na minha casa pra me cortar cabelo. E eu era o cara, assim, disponível 100%, cara. Eu saí da loja, eu saí da loja às 7 horas da noite e já ia pra casa dos outros cortar cabelo, ir pra minha casa, eu dava meu jeito. Mas eu queria cortar cabelo, porque a gente que vive de mão de obra, cara, a mão de obra, ela é prática. Ela é prática. Se você não praticar, você não vai evoluir. Então eu era muito fominha pra cortar cabelo, eu queria ficar bom. E fui, cara, cortando. Hiperfoco bate na ideia e acabou. Não. Aí até que chegou a ideia, falei, pera aí, cara, agora eu tenho que dar um passo. Eu não vou aguentar já tinha com 3 cursos formados, eu já tinha uma visão, já sabia, já tinha prática, eu falei assim, agora tá na hora de eu dar o passe. Pera aí, vou só te dar um corte aí. O que, mais ou menos, do curso até esse passe? Uns 6 meses, 7 meses? Não, durou quase um ano. Um ano pra você... Porque cada curso durava coisa de 4, 6 meses cada curso, entendeu? Do início de um curso até a sair da sua casa e largar o serviço e tudo. E o que eu fazia? Eu fazendo o curso, eu já tava cortando em casa. Eu me dedicava 100%. Eu assistia vídeo no YouTube, vídeo no Instagram. E naquela época, Rodolfo, era muito difícil, cara. Tem quanto tempo isso? Isso já tem 8 anos. 8 anos. Que eu saí pra ir pra barbearia. E quando você entrava no YouTube, por exemplo, digitava assim, barbearia. Cara, não tinha zero informação. Zero. Hoje você entra, cara, tem trocentos cursos online, tem 1000 caras ensinando. É muita informação. Mas naquela época não tinha. Era poucas pessoas que queriam ensinar. E eu ficava naquilo ali. Aí chegou uma hora na minha vida que eu falei, peraí, cara, eu tô sendo muito procurado e eu tenho que dar um jeito. Aí eu cheguei pra conversar com meus pais. Eu não morava com os meus pais, já tinha uma vida. Eu não morava com meus pais, mas eu sempre gostei de conselho do meu pai, da minha mãe. E eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, o negócio é o seguinte, eu tô muito bem, eu tenho mais de 4 anos que eu trabalho na loja e tal, e eu vou sair, vou montar um salão. Meu pai, você tá maluco, cara? Você tá carteira assinada, você tá empregado, você tá andando de carro, você tá... Na cabeça do meu pai, eu tinha um trabalho do sonho da vida dele, na cabeça dele. Meu pai foi CLT até aposentar. Ele achava que um homem tinha que ter carteira assinada. Não mexe com isso não, já tem cheio de salão lá, fulano tem um salão, corta todos os cabelos de fervedor, ele que corta, você vai montar pra quê? E eu, cara, fiquei muito chateado, porque eu falo assim, Rodolfo, uma palavra você pode matar o sonho de uma pessoa. Naquele momento, meu pai começou a matar meu sonho. Mas aí eu fui conversar com a minha mãe falou assim, mas meu filho... sempre aquela ideia, né? Porque os pais, eles falam isso, eu também recebi disso. Como é que eu vou largar minha faculdade, minha academia pra me tornar fotógrafo? Proteção. É proteção. É aquele querer o melhor pra gente. Sim. Né? É proteção. Segurança e tudo, né? Proteção. Aí minha mãe já foi o contrário, falou assim, meu filho, eu sei que você tem sua vida, você já tem um filho, mas perante o que for, se fome você não vai passar. Você pode ir que eu te apoio, que der errado, nós arrumamos de serviço, tranquilo. Mas eu já tinha na minha cabeça, Rodolfo, de 100% que ia dar certo. Aí eu cheguei no meu ex-patrão, fui pra conversar com ele, falei assim, cara, o negócio é o seguinte... O lojista ainda. Eu trabalhava na loja. Eu cheguei pra ele, diretamente com ele, por isso que eu falo, cara, todo mundo que sai pela porta da frente. Não sai pela porta dos fundos, não sai sacaneando, não sai falando mal, não sai prejudicando a pessoa, sabe? E eu falei pra ele, cara, o negócio é o seguinte, eu sou muito grato pelo seu trabalho, eu sou muito bom no que eu faço... eu queria até te pedir aumento, mas eu não tenho caráter para te pedir isso, não tenho cara, né? Ele falou, não, Ricardo, infelizmente, tem mês que a gente tá pagando para trabalhar. Eu falei, eu te entendo. E o mesmo caminho que você começou de baixo, eu também quero começar. Então eu vim aqui, trouxe minha carteira, eu quero que você me mande embora, se você puder. Eu falei, não, Ricardo, você é um ótimo funcionário, o que você precisar, eu vou fazer. Eu falei, não, eu só quero que você coloque, mandou embora, eu vou te devolver o que eu tiver que te devolver. Ele falou, não, tá tranquilo, pode ir, confio em você 100%. Fui, peguei meu acerto. Na época, Rodolfo, se eu não me engano, deu uma coisa de 11 mil reais, tudo. Contando 13º, terço de férias, aqueles acertos, né? E ainda não tinha o dinheiro total de montar uma barbearia.
que eu fiz? Fui no meu cunhado, que tinha uma serraria. Falei assim, fulano, o meu cunhado Marlon, falei, Marlon, cara, não tem um serviço pra mim lá na serraria, não? Ele falou, claro que tem, cara. Eu falei assim, quanto você pode me pagar? Ele falou comigo assim, eu te pago o que você ganha na loja. Eu falei, ótimo. Eu saí de uma loja que eu trabalhava, limpo, dirigia e tal, e fui rolar torete, cara. Mexer com pó de serra. Mas pra quê? Pra chegar no ponto Pra de juntar o dinheiro que eu queria pra montar o meu negócio. Eu tinha muito medo de começar com dívida. Poxa, eu tô começando na profissão, nem sei se vai dar certo, já começar devendo. Já começar a dar Então eu trabalhei ainda com meu cunhado uns 3 meses até juntar um capital pra mim comprar tudo. E comecei, cara, comprando. Comprava uma coisa, comprava outra, comprava uma, comprava outra e fui juntando minhas coisas. Cadeira, os móveis, mandei fazer os móveis de madeirinha rústica, tipo esse aqui, pra mim colocar e fui. E era até engraçado que eu ia pra serraria, eu levava uma maleta que eu tenho de viagem, com minhas máquinas. Depois da serraria, eu ainda cortava o cabelo do pessoal da serraria. Quer dizer, não tô perdendo tempo, né? Então, assim, aí juntei, fui num senhorzinho, que ele tinha um ponto, era uma pessoa muito de coração, que ele até faleceu. E ele falou comigo assim, Ricardo, você quer montar mesmo? Quer? Então faz o seguinte, então monta aí, depois a gente vê lá do aluguel. Eu falei, Deus me livre, sou divino. Eu não tenho coragem, eu quero saber quanto que eu vou pagar de aluguel pra mim fazer minhas contas, que eu sou muito certo. Ele falou assim na época, Ricardo, faz o seguinte, R$200 por mês tá bom pra você? Já ajuda. Eu falei, tá ótimo, né? Aí o que eu tinha na minha cabeça? Eu falei, peraí, eu CLT, eu ganho uma média de R$40 por mês. Eu tenho que fazer pelo menos R$50 por dia, quer dizer, eu ganhava R$40 por dia, eu tinha que fazer pelo menos R$50 por dia para manter minhas despesas para mim ganhar o que eu ganhava. E eu fiz as contas, cobrando R$10 por corte, eu tinha que cortar 5 cabelos num dia, era a minha conta. E fui, abri a ponta, reformei o ponto, tal, abri as portas, sem fazer marketing, não entendia de marketing, não entendia de nada, só tinha muito conhecimento. Então, no meu primeiro dia, eu falei, cara, se eu cortar um cabelo hoje, eu tô no lucro. E só que a gente, como eu trabalhava com muitas pessoas, eu tinha muita amizade, eu abri a minha porta e aí minha mãe e minha irmã foi até lá, tipo assim, eu vou lá, tadinho, né? Ia ficar sozinho lá o dia inteiro. Eu vou lá dar um apoio moral pra ele. Oh, meu Deus, você acha que a história de todo mundo é igual? Aí minha mãe sentou e minha irmã lá. Eu sei, Rodolfo, que no meu primeiro dia eu cortei 10 cabelos. 10 cabelos? Poxa, 10 cabelos. Bebendo de cabo em minha academia. Eu falei assim, Rodolfo, cara, eu queria cortar 5, eu cortei 10. Primeiro dia que acabou minha academia, veio um cliente. Aí chegou de noite, aí eu fiquei o dia inteiro lá assim. Esperando. Aí no outro dia, aí minha mãe ficou com muita dó, que a gente arruma, fica esperando. Veio um cliente. Aí chegou no outro dia, um cliente. Eu falei assim, poxa, o meu voo era mensal, né? Então, pô, eu já tenho 2, já podia ir por dia, aí no terceiro dia, um cliente. Quando deu na outra semana, poxa, acho que eu fiz umas 15 avaliações num dia só. Mas aí vai vir o início da barbearia. Sim. Vamos pegar agora aqui a Sara, né? E você, sabe como é que foi a sua vida? Você foi estudar, você é de fervedor, pra gente casar isso tudo aqui no... Eu fiquei em fervedora até os 14 anos. E eu queria estudar, eu queria sair de fervedora, né? E minha tia, do lado do meu pai, mora em BH. Então eu fui de férias pra casa dela de final de ano e falei, não, eu não volto. Aí, minha mãe, como que você vai ficar aí? Aí eu falei, não, tia, faz um documento, assina aí. E minha tia me aceitou lá. Então, acabou que eu fiquei morando com ela os 12 anos. E fui pra BH, terminei o ensino médio. Estudou tudo lá? Tudo lá, terminei tudo lá. Decidiram que queria uma faculdade. Na verdade, eu queria algo na área da matemática, eu não sabia o quê. Aí veio a engenharia elétrica, mas não por causa da engenharia. Porque foi uma oportunidade, foi que passou, como é que Não, eu sempre queria uma coisa na área da matemática. Eu não sabia o quê. E eu fui fazendo. E aí, que eu passei foi a engenharia Você elétrica. estudou aonde lá? No Pitágoras. No Pitágoras. Isso. Um colégio enorme, né? O colégio Pitágoras. Eu tenho uma colega que estava fazendo educação física perto do colégio Pitágoras e é um enorme, né? Enorme o colégio lá. Mas... E aí você cursou, formou... Isso, cursei, formei... E aí como que foi isso daí? Você foi trabalhar na área? Como é que foi essa volta sua pra fervedor? Você tem que chegar em fervedor. Tem que voltar pra fervedor. Tá, então desde o início. Na verdade, quando eu fui pra BH, eu vinha sempre de férias. Férias de junho e de dezembro, né? E o Ricardo foi meu namorado de infância. Ah, então, vocês já tiveram? Então, de infância, assim, de 14, 15 anos, Sim, né? a gente, como assim, a gente tem um grau de parentesco, a gente tem um grau de família e a gente estudou junto.
Então, na época, a gente tinha, assim, que meio era uns ficantes de escola na época, né? Você namorava primo, então? Mas assim, só que a Sara, tipo assim, é uma prima mais distante, né? Não é a prima primeira, né? De grau de primeiro, né? E a gente sempre ficava ali. Só que a Sara, tipo, foi embora. E Então, sem foi embora, chance. não Tipo dava assim, eu fervedouro e ela no Belo Horizonte. Vai fazer o Qual quê? a probabilidade de dar certo isso, né? Zero, né? E aí, assim, passou um tempo, acabou. Tipo, eu fui embora e continuei pra Perdendo lá, contato, perdi contato. literalmente. Literalmente sem contato. A gente fala assim, muita gente não acredita, até por ser da família, foram 12 anos sem contato. Nada, zero. Nada. O Ricardo teve a vida dele aqui, eu tive lá. As pessoas não entendem isso. Não. O negócio tá muito perto. Sim. Você não vê a pessoa, Sim, você não sabe o que aconteceu. Nada. Foram os 12 anos sem contato. Eu comecei a trabalhar, né? Eu trabalhei os 12 anos nessa empresa, na empresa chamava da Vilma Alimentos, que era macarrão, biscoito. Então foram 12 anos trabalhando lá. E depois de 12 anos, eu não sei, eu me relacionei, o Ricardo relacionou, e num tempo acho que o Ricardo postou alguma coisa no Instagram que ele tinha feito um curso, até no Palácio das Artes, que eu também já tinha feito um curso lá, tipo, isso depois de 12 anos. E eu comentei alguma coisa no Instagram. Curso de barbeiro? Ele fez de barbeiro e eu Sim. fiz na empresa. E ele já tinha feito o curso um tempo lá, ele postou alguma coisa. E eu comentei alguma coisa na foto, eu já fiz o curso aí também. E aí que foi, depois de 12 anos que veio esse contato. Tipo, você sumiu, o que aconteceu? Você casou, não casou, teve filho, não teve? Aí eu falei, não, eu me relacionei, né? Não casei. E eu lá em Belo Horizonte. Trabalhando na área? Trabalhando na Vilma, eu trabalhava na logística. Na área da logística, mais de gestão. Mas já estava formado? Já estava formado, eu não quis sair. Aí você não quis seguir profissão? Não. Você falou assim, eu gostei de estudar, mas não foi isso aqui que eu Não, queria. foi. O conhecimento foi muito bom, né? Mas não era da área da... Eu amei estudar, mas pra trabalhar com isso aqui não quero, não. Quero uma Sim. coisa... No entanto, eu queria da matemática. Então, assim, a parte da gestão, produtividade, cálculo da logística era todo meu. E eu gostava disso. E aí, o Ricardo, comentei no post, aí veio aquele negócio, não, eu cabe o relacionamento, eu sei, não, também cabe o relacionamento. E falou assim, então, vamos encontrar. Mas isso, pra você ter ideia, como foi tão rápido, nós encontramos, acho que dia 1º de janeiro, namoramos 3 meses e eu vim embora. Eu vim embora. Então você que trouxe ela de Belo Horizonte. Foi até engraçado, porque aí a gente chegou a um ponto e falei, Sara, presta atenção. Eu fico vindo aqui em Belo Horizonte, você fica vindo em Fervedouro. A gente não tem maturidade pra isso, né? A gente não tem tempo pra isso mais. A gente tem que alinhar isso. Como que vai ser? Você quer que eu vou pra Belo Horizonte ou você vai vir pra Fervedouro? Você já tem a sua barbearia. Aí nós vamos sentar no pós e contra. Pera aí, se eu for pra aí, eu sou só mais um. Aqui eu já sei quanto que eu ganho, eu já sei a minha clientela, eu já tenho, né, o meu nome. Você, não tô falando mal, você tem 12 anos de empresa, mas você só tem mais um aí também. Então, se você vier pra cá e somar comigo, a gente tem muito mais a crescer do que eu ir pra aí, né? Legal. Isso é muito bom, né? Um relacionamento que tem conversa. Sim. E igual você falou de conversar com o pai, tudo, uma família inteira, pra fazer o outro melhorar. Cara, é sinal de sucesso em qualquer coisa, E né? foi tudo alinhado desde o início. Desde o início. Tipo, você aceita isso que eu tenho a oferecer, vamos fazer. É o seu sonho? É. Porque também não adiantava eu vim se não fosse meu sonho nem nada. Eu falei, não, Ricardo, então tá bom, então. Aí, a gente teve essa conversa, eu fui, cheguei na empresa, pedi pra treinar outra pessoa. E aí minha supervisora falou, não, eu vou arrumar outra pessoa. E isso foi passando. o tempo. E nada, eu falei assim, e aí, não vai ter, cadê outra pessoa? Eu não vou treinar nunca, ela não chega, né? Ela falou assim, Sara, não tem como, não vou ter outra pessoa agora, não. Eu falei, tem como mandar embora? Ela falou, se você quiser, você pede conta. Você ficou com 12 anos de trabalho. Com 12 anos. Eu falei, então tá, então eu tô pedindo conta. Ela, como assim? Eu falei, amanhã eu não venho mais, eu tô pedindo conta agora. E, mano, aí ela falou, decidida mesmo, bateu assim, eu não... Não. Porque igual você, assim, né, a gente vai falar disso daqui a pouco, né, que vocês contaram um pouquinho aí pra mim, de como foi a criação da nova barbearia, mas tem coisa, cara, que parece que vem igual uma lapada na vida da gente, tipo assim, do nada, eu tô indo, você mudou de direção, né? Sim. 3 meses, você fala assim, poxa, eu tô largando o serviço de 12 anos, Sim. que isso, não, mano? e vem aquele negócio da superproteção dos pais, né? Sim. Mas você vai largar isso tudo pra voltar pra Fervedouro, mas isso tudo a Sara o quê? tem até, né, o primo dela, que considera até um irmão, dela. que ele chegou pra mim e chamou no canto. Falou assim, Ricardo, faz favor. Cara, sabe o que você tá fazendo? Eu falei, tipo, o quê? Cara, você tá tirando a menina daqui, da cidade grande, tem condição de crescer, tal. Você vai dar conta? Você vai dar conta, cara? Você é isso? Você é homem mesmo? Eu falei, irmão, se eu tô fazendo aqui, você pode ter certeza, eu sou homem. Não precisa preocupar, não. Eu vou levar ela e vou casar com ela.
Ele falou comigo, cuidado, porque, ó, né, tá tirando isso tudo aqui. Porque a pessoa acha que, sabe por que tá numa cidade grande, é isso tudo, né? Mas quem diz que tá numa cidade grande, você não aproveita nada daquilo ali também? Eu falo, quem vai de passeio, aproveita muito mais que a gente que Com mora. certeza. É igual você já falar, né? Quem mora lá nas regiões de praia não vai na praia. É a mesma coisa. Mesma coisa. E aí, então, assim, você sai de uma vida, né, de CLT também, pra já, vamos entrar no empreendimento junto agora, né? Veio pra agregar, né? Hoje você fala que ela faz toda a parte administrativa junto de você. Mas, então, acho que agora a gente já vai pegar pela parte da criação, da barbearia. Você começou a trabalhar, você pegou, investiu, né, num ponto. Foi com rua ali. No início, a famosa Rua das Enchentes. Não foi a Rua das Enchentes, não. No início eu comecei naquele Júnior, que era uma ruazinha um pouquinho afastada. Era uma ruazinha de movimento, de passagem, mas não era uma rua de comercial. Comecei ali e foi até engraçado, igual eu te falei sobre meu pai. Aí chegou um dia, um sábado, minha barbearia muito lotada, muito cheia. Aí, e meu pai não ia na barbearia, que tinha, assim, não era até vergonha de chegar lá, estar sozinho. Ele achava que eu não ia tanto pra frente, né? Até mesmo por defesa. Aí chegou um sábado, tinha gente sentada na porta, gente sentada no banco. Minha barbearia tava lotada. Era um pontinho mesmo, pequenininho. Era um ponto pequeno. Maior que isso aqui? Porque tem gente que começa em menor. Meu pai começou em algo muito pequeno. Coisa como se fosse uns 15 metros quadrados lá, bem pequenininho. Aí meu pai, na hora que chegou na porta, assustou, que um monte de gente na porta. E o pessoal falando assim, Juarez, nossa, seu filho corta muito bem, olha aqui, nossa. E todo mundo falando com ele. Aí o pai... Eu tenho uma história dessa também. Meu filho, barbeiro. Aí Rodolfo, ele chegou assim, olhou pra mim assim, falou assim, meu filho, ainda bem que eu te falei, barbearia é a melhor coisa que você ia mexer. Aí eu falei assim, pai, ainda bem que você falou. Meu pai pegou e falou assim, não, meu filho, você vai largar a sua profissão, você foca na sua academia. Você lembra que eu falei que meu pai que me pediu pra estudar, no curso que eu tava tendo? Você foca na sua academia, você tem que focar na sua faculdade, no seu estudo. Minha mãe, meu Deus do céu, saía, quando ela via eu pegando a câmera pra sair pra tirar foto, ela quase passava mal. Ela falava assim, ela chegou e falou pra mim, você tá perdendo tempo da sua vida. Só que a paixão era tanto por aquilo ali, né, que eu falava assim, não, vou fazer. Aí os outros chegavam e falavam assim, minha mãe nunca desprezou a gente perto dos outros, né? Ela dava as lapadas, mas meu pai sozinho pra proteger. É aquilo que você falou, isso aqui é o melhor. Claro. Aí chegava lá, ela falava que fotografia era isso, fotografia era aquilo, que não ia dar certo. E pra me focar em outra coisa, eu tô ficando velho, eu tenho que mudar, não desviando a cabeça. Aí os outros chegavam e falavam, não, mas que meu filho é professor de educação física, meu filho é professor de educação física. Aí eu fico admirando de fora assim hoje em dia, né? Que aí ela chega e fala assim, esse aqui é meu filho fotógrafo. Esse aqui é meu filho fotógrafo. Como que mudou, né? Meu pai chega e fala assim, não, meu filho é fotógrafo. Nossa, meu filho, que bom ser fotógrafo. Mas o Rodolfo, é engraçado que eu sempre falo isso. Eu comecei pequeno, numa rua não movimentada, mas eu comecei muito bem. O que eu vivo hoje é o que eu sonhava lá atrás. A minha barbearia era pequena, mas era limpa. As minhas capas eram limpas. As minhas toalhas eram extremamente limpas. O meu chão, o meu banheiro, os meus materiais eram de primeira. E eu não sabia sobre gestão, mas sobre trabalhar, sobre organizar. Isso é uma coisa que eu sempre... Eu falo com todo mundo, não importa onde você começa, mas começa bem, começa direito. Se eu ser uma pessoa certa, atender todo mundo. Não tinha isso pra mim. Não sou embebedado, né? Não, a gente assim, eu falo que a gente tem que ter muito responsabilidade, né, com tudo que você tá fazendo. E eu tinha isso. Hoje o que eu vivo hoje, tudo que eu tenho nas minas barbearias, hoje eu tenho, eu já sonhava lá atrás. Era pequenininha, mas já era organizada. Nunca, então assim, pegou, iniciou, né? Eu falei que o homem sempre tem aquele desejo, tá num local que ele seja confortável, né? Você montou um local nessa pegada, mas desde o início, né? Eu acho que você chega, você encontra um amigo, aquilo que eu falei da parte do salão. Sim. Mas, então nunca deu errado falar assim, poxa, foi um arrependimento meu abrir, não. Desde o primeiro dia, igual eu falei, atendeu 10 clientes, bateu a meta. Sim, não. Você sabe qual era o meu maior problema que eu tinha no início? É até engraçado que eu vou falar aqui. O meu maior problema era excesso de cliente. Olha só, difícil você falar isso. Todo mundo, né? Eu trabalhava incansavelmente. Suponhando, eu vim da minha casa para trabalhar, já tinha 3 na esquina me esperando.
Chegava na barbearia e tinha mais 2 me esperando. Aquilo me incomodava muito. Por quê? Eu não tinha tempo de passar vassoura na barbearia. Eu não tinha tempo de almoçar. Cansei de trabalhar sem almoçar. Cansei de trabalhar sem tomar água, sem ir no banheiro. Com isso eu tive pedra nos rins. Com isso eu já tive, sabe, problemas de saúde por causa disso, de excesso de trabalho. Eu comecei a desgostar da profissão. Porque eu já estava fazendo uma coisa que eu já não estava tão feliz mais. Porque dava, por exemplo, igual hoje, quinta-feira, eu já começava a pensar, cara, tá chegando sexta, chegando sábado. Nossa, sábado até 11 horas da noite, sabe? Então era muito cansado. Vai matar, gente. Vai começar a matar. Entendeu? Então eu tinha excesso de cliente. E eu falei, cara, eu tenho que mudar isso, senão eu vou sair da profissão. E eu comecei a pensar, cara, o que eu vou fazer? E como começou a tudo dar certo, eu lembro que chegou em dezembro, eu atendi muito cliente. Então eu peguei todo aquele dinheiro que eu fiz no dezembro e investi no meu ponto novo. Que é esse ponto que eu tô até hoje. Eu aluguei esse ponto com dobro, com triplo do aluguel que eu pago. O dobro de luz, o dobro de água, internet, muito mais. Aquele de fervedouro. Isso foi na pandemia? Como é que foi a pandemia pra você? Nossa, a pandemia pra mim, cara, foi surreal. Uma facada, muito. Porque eu já tinha um nome na cidade como uma referência. Eu que mudei a regra das barbearias em fervedouro. Né? Uhum. Então eu fui para esse ponto novo, peguei todo o dinheiro que eu tinha e investi nesse ponto. Então eu estava descapitalizado, estava sem nenhum centavo. E quando eu trabalhei, que deu 15 dias, pum, estourou a pandemia. Cara, fechou todo mundo. E o meu segmento não era considerado, né, essencial. Então eles me fecharam. E como eu sou 100% assim, eu levo as coisas muito honesto, muito certo, eu falava, cara, se tem que fechar, eu vou fechar. Você estava casado? Não, nessa época não. A Sara veio depois da pandemia. E eu falei, cara, eu vou ter que dar meu jeito. Eu vou, não importa, eu vou fazer o que for preciso, mas eu vou honrar os compromissos e não vou trabalhar ilegal. E eu era muito, cara, perseguido. Porque as pessoas tinham eu como inimigo na cidade. Porque eu peguei muito cliente de muita gente, entendeu? Então, por exemplo, eu ia na barbearia, limpar a barbearia e me denunciava. O pessoal da saúde chegava. Ah, não, tem que fechar. Eu falei, tá, eu sei, eu tô vindo aqui limpar a barbearia, né? Eu não tô trabalhando. Que loucura, cara. Aí eu comecei, cara. Comecei a fazer delivery. Comecei a atender na minha casa, na casa das pessoas. E fui até eu conseguir passar por isso. E o ponto? O cara deu aliviada? Nada. Não tive coragem, cara, de chegar. Porque eu só tinha 15 dias pra chegar, cara, ó. Tô passando aperto, me segura aí. É muito pesado, né, por dentro, cara, o cara também tem família. O dono tem família. Eu falei, não tem coragem de fazer isso. Ele também chegou pra conversar, nem nada? Nada. Assim, é uma dona. Ela, cara, é sensacional a dona. Ela é maravilhosa, assim, uma pessoa de muito bom coração. Depois mudou tudo. Só naquela barbearia a gente já fez umas 5 reformas lá. Não, eu sei, pô. Entendeu? Então, assim, e ela é uma pessoa, assim, excepcional de lidar. E foi nisso, cara. Mas a pandemia, eu não levo que foi tudo de ruim. A pandemia me ajudou muito porque eu vivo hoje. Por exemplo, eu sempre quis trabalhar com hora marcada. E antes eu não conseguia. Agora, como na pandemia era obrigado, então as pessoas começaram a experimentar que hora marcada era bom. Na cabeça deles era ruim, mas quando eles começaram a experimentar e viu que era bom, funcionou 100%. A pandemia mudou muita coisa, né? Muito. Na vida de muitas pessoas, na minha vida também, né? Mas eu falo assim, Rodolfo, quem sobreviveu à pandemia, cara, principalmente os empreendedores, a gente que empreende, tá no ramo, que sobreviveu à pandemia, cara, ele só fica mais forte. Nem toda crise que a gente passa é ruim. A crise ensina muita coisa. Uhum. E a pandemia me ensinou. A pandemia me ensinou a trabalhar com capital, né, guardado, um capital, né, de giro. A pandemia me ensinou a não descapitalizar, me ensinou a organizar, me ensinou a fazer uma projeção a longo prazo. Coisa que eu não sabia disso. Que não tinha essa meta, Não tinha. Aí após a pandemia que a Sara veio entrar no negócio. Aí a Sara foi assim, eu era muito bom em cortar cabelo, eu era muito bom em fidelizar, eu era muito bom em atender. Não era gastador? Mas eu era péssimo em gestão. Eu achava que, por exemplo, eu cortei 10 cabelos. Eu vou pegar 7 para mim, e 3 eu vou guardar ali. Mas não era assim que funcionava. Talvez o meu lucro era 3 cabelos. Não era 7. Entendeu? Eu falo que hoje, né, é a maior dificuldade de todo mundo entender isso. O que é o meu dinheiro, o que é o dinheiro da empresa. Eu separo o meu dinheiro da empresa, eu vivo com dinheiro. É a dificuldade
de muito tempo o Ricardo 90. passou. Acho que 90%. Até mais que 90%. É loucura isso daí, né? A hora que a gente dá os tiros no pé da vida, né? Sim, eu falei, não, Ricardo. Aí assim, chegava, eu sou muito organizada, né? Com dinheiro, enfim. E eu vi o dinheiro chegando em casa, porque chegava dinheiro. Mas aí sumia também. Tipo assim, no final do mês eu sabia que tinha pra pagar, mas não tinha aquilo contado nem nada. Eu falei, não, isso tá Você era errado, gastador, Ricardo. não? Eu, na verdade, não era que eu era gastador, mas eu não tinha controle. Não tinha controle. E também não tinha nem gestão, era muito no papel. Então, assim, tinha que somar no papel. Não Às vezes eu anotava no papel e aquilo Não sabia se nem quanto que a perdia. barbearia lucrava. Não Você sabia? Neja? Não sabia. Assim, mais ou Mais ou menos. É isso aí. Mais ou menos é isso aí. E mais ou menos sabia o que lucrava, mas sabia o que faturava, mas nem sabia se tinha lucro ou se não tinha. E aí veio o trabalho de fazer isso. Esse valor do corte com esse aluguel dá pra pagar? Não dá? Tem que aumentar o corte, tem que sair desse ponto e ir pra outro. Conta luz, água, lâmina, porque todo mundo acha não. Reforma, 5 reformas. Tem gente que não faz uma na Não. vida. Não, Muito. e assim, e essa reforma é 1 ano, mas quanto tempo vou demorar pra pagar ela? Eu tenho caixa, não tenho pra fazer isso, então entra todo o custo. Isso daí que você falou, eu acho muito bacana, Sara, porque assim, né, eu sou de uma família de comerciantes. Sim. A gente... meus pais são, né, tiveram a famosa 4ª série, né, e só. E esse modelo de negócio ele só dá certo, olha o que eu vou falar, para quem é extremamente seguro. Para outro tipo de pessoa ele não dá certo. Não. Por quê? A pessoa que gasta e ela não faz conta, ela se endivida. Sim, Endivida muito. Muito. Os meus pais sempre fizeram o quê? Né? Por não ter esse conhecimento e começar. Meu pai começou no começo com 40 anos de idade. Então, sim. o que ele vai aprender com 40 anos de idade? Dá pra correr Vida. atrás? Dá, só que, poxa, tinha uma família pra cuidar, tanta Já. coisa, e pra um negócio que era inseguro ainda, que era um botequim. Sim, O que claro. eu vou fazer, né? Claro. E aí, cara, o que eles fizeram? Nós não gastamos com nada e nós trabalhamos Trabalha muito. muito. Aham. Pronto, com certeza. Uhum. Né? Minha mãe falava assim comigo, eu não divido o que é da empresa e o que é do que é pessoal, meu. Isso aqui né? tudo é nosso, É. todo mundo tira do Sim. bolo. Mas dava pra tirar, ninguém gastava com nada. A gente não podia. Então, aí funciona. Sim, Se não for sim, assim, sim. eu não vejo esse modelo de comércio funcionando. Porque, igual eu falei, poxa, chega num momento, eu dei um grande tiro no meu pé montando isso daqui muito caro pra fazer Lógico. tudo da fotografia. De chegar e contar com o rendimento, mas eu não tinha aquela base estrutural. Sim. Então, com aquilo que eu ainda vou ganhar, igual você depende de clientes vir. Claro. Sim. Então, você tem uma ideia, né, uma média, né, trabalha com média, mas você não sabe o bruto. Sim. E aí veio um grande desfalque. Poxa, se não fosse meus pais, eu tinha quebrado. Sim. Sim. Você tá entendendo? Sim. Porque eu gastei muito. Né? Foi meu pai e meu irmão, eles chegaram e eu tinha minha academia, olha só pra você ver. E eu cheguei e falei assim, poxa, ou eu cabo o sonho da fotografia aqui agora, vendo Repara tudo e tudo. pago a conta, ou vou precisar de ajuda. Aí meus pais entraram. E aí veio a parte do quê? De ter que gestão, tem que aprender gestão. Lógico. E olha pra você Lógico. ver, com uma E gestão tem que academia, estar em com tudo. Porque eu tinha aprendido a trabalhar com eles. Sim. Eu nunca fui gastador, não bebo, não fumo, Só não faz, faço nada. É a mesma coisa que eu E pensava. aí, quando deu, cara, essa parte aí, eu falei, poxa, vou ter que mudar. E aí agora, eu tava contando, né, do setup do ilustrador, veio agora, depois de 4 meses que ele entrou, veio o setup. Vou ter que postar quando ele chegar. Sim. Aí, eu tava falando, né, coisas que ajudam, são detalhes, que são umas touch bar, né, são um modelo de Sim. trabalho que eles facilitam para a gente poder pegar e editar. Traz recursos mais Sim. na mão. Antes de eu ficar tendo que clicar com o mouse, eu Sim. tenho todos eles na Na minha mão, mão, mas só sim. giro um joystick, Sim, um dial. Então são coisas que vão fazer no fim, né? Claro. Mas depende de gestão. Claro, Sim, né? claro. sim. Acho que uma das últimas que vieram assim que mudou foi a mesa digitalizadora. Hoje em dia minhas fotos não são editadas mais no mouse. Sim. Eu tô lá pintando elas. Olha só Com que o Doido, lápis. foi legal. Olha pra você São ver. detalhes que vão Claro, ajudando a gente, né? Isso vai fazendo a diferença, né? E é engraçado que, por exemplo, né, igual eu te falei, eu era muito bom numa parte, mas faltava outra. E quando eu e a Sara entramos junto, a gente juntou as forças e a gente foi muito bem alinhado. E a Sara foi muito séria. Falei, Ricardo, o negócio é o seguinte, a gente quer crescer, mas a gente tem que cortar isso, isso e isso. Eu falei, Sara, você tá maluco, isso não dá.
Você tá maluco? A gente chegou um dia e falei assim, Ricardo, Não. hoje é dia 30, a partir de amanhã você vai receber comissão igual dos meninos. Aí, você tá louca? Como é que eu não Vou sobreviver? sair de dono pro funcionário. Falei, vamos, se a gente quer, se você quer mudar, tem que ser assim e tal. E foi. E a gente foi, aí vim, né? Aí foi andando na barbearia de fervedouro, tudo dando certo. E a gente fez um curso em BH. Eu já queria fazer esse curso há muito tempo. Só que 2022, né? ele é mais aproveitou se for de casal, ainda mais se tiver casal. Então nós fizemos esse curso. Foi uma imersão de 3 dias. Foi assim, o divisor de água pra gente. Aí você caiu na real. Aí quebrou nossas crenças, nossos medos, nossas preocupações, nossa vida conjugal, tudo mudou. Tudo. E aí começou a virar de chave aí. Aí no curso, né, tem várias partes e ele fala assim, escreve uma carta para daqui a 20 anos. O que vocês querem daqui a 20 anos? Mas o Ricardo escreveu a dele e eu escrevi a minha. Separado. Mas no final, as cartas, na hora que fomos ler, as cartas se batiam. Tipo, o que eu queria, ela queria. ele queria também. Entendeu? E uma das coisas era montar uma próxima barbearia até 2024. Era um prazo de 2 anos. 2 anos pra a gente montar. ia ter o terceiro barbeiro, que a gente já tinha o Ramon, já tinha conseguido colocar o Ramon. E a nossa meta era ter o terceiro barbeiro e ter uma segunda barbearia, com 2 anos. E assim, a gente, trabalhou. Abrimos mão de muita coisa, abrimos mão de viagem, abrimos mão às vezes, de aproveitar algumas coisas pra focar nesse processo. Ainda fizeram a reforma no meio desse tempo. Ainda aí. Fizemos a reforma, casamos, foi tudo nesses 2 anos atrás. Olha, tudo você dentro de falou 12 que a meses. gestão, ela é isso, né? Primeiro, ela dá uma facada na gente, né? Porque Sim, quando eu não posso Cara, gastar. Nada. Você assusta. Só que depois o que ela te entrega é surreal, né? Melhora Muito. E assim, e a gente veio no caso, né, pra segunda unidade, tendo caixa, sabendo assim, se eu não cortar nenhum cabelo em 6 meses, eu tô tranquilo. Tô tranquilo. A gente não tava preocupado mais. Se tinha aluguel, Tipo assim, se pandemia, tinha, nada. não, já tava. Veio da pandemia. E como que foi nessa segunda aí? A segunda unidade ela foi até engraçada, porque eu e a Sara pensava em vários lugares. A gente estudava um lugar, estudava outro, e a nossa ideia nem era assim, de início ser divino. A gente queria almejar uma coisa muito maior. A gente não, Sara, agora é hora de decolar para uma coisa maior, mas como tudo que a gente faz é Deus na frente. A gente não passa dos princípios, né? Sara, vamos, se Deus falar que vai ser, vai ser. Se não for, não vai ser. Mas a gente fica tão ocioso com aquilo ali, a gente quer tanto aquilo ali, que a nossa visão se fecha. A gente só enxerga por um horizonte. E a gente tinha uma ideia de outro lugar e batemos o pé que a gente quer aquele lugar. Só que tudo tava dando para não ser naquele lugar. O dia que a gente foi para lá, a gente pegou uma chuva que parecia que o mundo tava acabando. Tudo parece que pra gente voltar pra Fervedouro e a gente querendo ir. Chegamos no meio do caminho, enchente no meio do caminho. A gente só passou, a gente tava num carro alto, numa caminhonete alta, ela passou. Os carros pequenos não passavam. Chegamos no lugar, era uma galeria com 4 pontos. A gente queria o ponto 1 ou o ponto 4. Só tinha, se eu não me engano, 2 ou 3 disponíveis. O único que você a gente não queria. Chegamos no único que tinha, tava com vazamento no teto. Chegamos lá, a imobiliária era um acordo, chegou na hora, era outro acordo. Então, tudo para dar errado. E eu e a Sara ficamos muito revoltados, nervosos com a gente mesmo, com aquilo. Falei, cara, não é possível, a gente planejou, a gente fez e tal. Aí chegamos em casa no domingo, sentamos na mesa, onde está aqui, a gente 3 aqui, eu e a Sara e minha mãe, e reclamando com a minha mãe aquilo e tal. E minha mãe é uma pessoa muito sábia, uma pessoa de muito entendimento com a gente. Falei assim, meu filho... Sabe ter uma visão por fora dos assuntos. Minha mãe falou gente? assim, meu filho, por onde você for, eu vou te apoiar. Mas talvez você está buscando uma coisa que não é para ser. Tem tanto lugar perto aqui, tanto lugar com potencial aqui, e vocês estão tão longe. Aí a Sara assim, tá, mas como? Pô, tem divino, tá crescendo tanto. E minha mãe podia ter falado Carangola, Muriaé, Espera. Ela falou divino. Aí a Sara falou divino. Aí a Sara pegou o celular na hora que ela falou, entrou assim nas imobiliárias e achou aquele ponto. Aí a Sara, Ricardo, eu vou mandar uma mensagem, falar um oi aqui, que ele vai responder segunda-feira, que hoje é domingo. Aí a Sara pegou e mandou. Aí na hora o cara respondeu. Falou aqui, tá disponível sim. Vocês querem vir cá hoje ver o ponto? Sara, isso no decorrer no domingo, coisa de minutos. Da mesma dica da sua mãe, leia esse... rápido. O prazo de pesquisar. Nossa. Não é nada. Aí a gente chamou o meu sogro, que é o nosso pedreiro das nossas obras, sempre ele que trabalha. Falou assim, vamos lá pra você ver que você entende mais de obra que a gente, pra dar um network pra gente e tal. Aí ele foi, olhou o ponto, ó, sensacional. E a gente tava achando até que seria um aluguel muito maior. E o aluguel cabia no nosso orçamento. E além desse aluguel, orçamento e tudo mais, ainda tinha uma kitnet que a gente podia morar ainda, de início.
para as coisas acontecer. Tudo pra dar certo. Tudo né, cara? casando. E o cara falou, ó, esse ponto aqui tá nesse preço, porque na frente ali vai ter um mercado. E foi explicando pra gente. E não era uma rua comercial, que do nada virou uma rua comercial. Tudo casando. Aí a Sara, tá beleza. Eu e a Sara agora a gente vai conversar. Porque tudo que eu e a Sara faz é tudo bem alinhado. Tem que ser. Não, o nosso não existe assim o meu ou dela. É nosso. Se deu errado, nós demos errado. Eu tô noivo, né? Pretendo casar. Sim. Foi uma das coisas que, graças a Deus, antes do namoro, antes de casar, né? Sim. Eu já consegui estruturar com a minha noiva. Eu falo que ela é muito importante pra mim, só de ela tá lá. Sim. Porque eu tô chegar e compartilhar com ela. Eu falo, meu bem, se não fosse você, nós temos 3 anos de namoro, se não fosse você, eu não estaria onde que eu tô hoje. Claro. Porque... fala assim, mas eu ainda não tô te ajudando, tá? Eu falo, você me ajuda aqui, ó, conversando comigo. Muito. Né? Me perguntando como é que foi meu dia, quando eu faço alguma coisa, me dando uma ideia. Se não fosse você, tudo que eu tenho hoje já não é meu, já é nosso. Sim, claro. E essa é a intenção. Essa é a ideia do casamento, né? As pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Então eu e a Sara sentamos, conversamos. Aí começou um trabalho. Agora a Sara já tem o ponto, já tem ideia. Agora nós vamos estudar o mercado de divino. Vamos sentar agora e vamos estudar todinho o mercado, tudo. Vamos estudar os nossos concorrentes, nossos principais concorrentes, precificação, ticket médio de as pessoas têm potencial de gastar. E sentamos e ficamos assim, dias e dias estudando aquilo ali. Só que até com esses dias já começou a compra. A gente fala que é engraçado que o Ricardo, né, demorou 6 anos pra fazer em fevereiro pra comprar. Cara, isso é com 15 dias nós compramos tudo. Cara, tudo. Que espetáculo que é isso Sabe, na vida da gente. É maravilhoso. muito gostoso, né, cara? E engraçado que as nossas barbearias é a minha cara e da Sara. A gente tem condição, às vezes, de pagar um arquiteto, de pagar um engenheiro, claro. E eu acho até que é o caminho certo. Eu acho que é super certo. Com certeza. Super certo. Que a gente acaba assim, antecipando alguns erros, né? Não errando. Mas eu e a Sara gostamos muito disso, de sentar, desenhar, pensar, sabe? Então eu e a Sara, tudo que tá na nossa barbearia é eu e ela. E é engraçado, tem muito igual ela em Divina, a gente atende um pessoal engenheiro, ele fala assim, quem que foi seu arquiteto? Fala, nossa. Mas, cara, mas vocês têm bom gosto. Tipo assim, mas a minha cara é a dela. Eu não sei se você gostou do ambiente aqui, mas é isso aí, cara. É sua cara. É eu que fiz, é sua cara. É sua cara. E não tem nada que paga isso, né? Não. Mas você falando de ter ali, Sara, meu Deus, cara, quando eu vim pra cá, eu só pensei assim, eu passei 4 anos da minha vida digitando no meu computador, de quando eu tinha 18 anos. Sim. 4 anos trabalhando como fotógrafo, então eu tenho 5. E eu não tinha uma tela pra editar. Poxa, você viu lá o setup hoje de edição, você fica assim, caraca, eu comprei tudo uma vez só. Depois só falar assim, não, vou vir pra cá, toma. Não é? E tipo assim, eu tirei uma foto nessa área no quarto, até postei um dia no Instagram, eu sentado num monte de coisa que eu comprei, computador, ar-condicionado, frigobar e pá, tudo que eu tinha sonho de ter na barbearia, cara. Aquilo pra mim já era uma conquista. E é coisa básica que eu tinha sonho de ter na minha barbearia. Eu tinha vontade de ter um sofá de couro. Cara, eu tenho 3 sofás de couro hoje. Meu sonho era ter um Barbepoli rodando lá de fora, que eu achava muito legal. Bacana, eu tenho um Barbepolis maravilhoso. Então, aquilo pra mim já era uma conquista. Entendeu? Assim, por dentro, olha, hoje eu entro na minha barbearia e falo, cara, tudo que tem aqui eu sonhei, sabe? Deus me honrou, sabe? E lá você tá quanto tempo lá de Divino? Lá agora vai fazer um ano. Um ano. E como que tá sendo pra vocês, né? Gostaram, acertou, fariam de novo, escolher certo, como é que é isso daí? É o que a gente falou, né? Quando a gente já chegou, né? O Rodolfo, a gente chegou lá, a gente já estudou todo o mercado. A gente tinha 100% de ideia que ia dar certo. A gente tinha uma projeção que as coisas iriam se pagar com 2 anos. É a nossa projeção. Projeção de faturamento, que a gente achava que ia se pagar, né, Sara? E já se pagaram. Tipo, vai fazer um ano e já se pagou o investimento. Então, assim, a gente até brinca. Graças a Deus aconteceu assim. Mas foi tudo muito rápido. A gente não tava, como que eu te falo, preparado pra ser tão rápido. Por exemplo, a gente imaginou que daqui 2 anos iria se pagar. E 2 anos a gente iria arrumar outro barbeiro. Em 1 ano a gente já tem outro barbeiro com a agenda quase cheia. Então foi tudo muito rápido. Hoje vocês são 2. São 2. Hoje são 2. Você tá falando ali, mas a gente depois que tem essa ideia, é tudo mais fácil na vida. Tudo mais fácil. Você já vai sabendo, porque uma coisa puxa a outra. Sim. Né? O meu podcast, nas primeiras semanas,
eu falei assim, eu vou engajar ele com o meu perfil de foto. Claro. Você lembra que eu te falava que Sim. no começo o pessoal negava? Aham. Eu peguei e mandei mensagem. Mandei Sim. e falei assim, poxa, aqui já não é mais Sim. o Rodolfo normal que tá lá mandando. Poxa, o Rodolfo fotógrafo que tá mandando mensagem pra você. É o barbeiro de Fervedor Chicareco que tá vindo pra Sim. vir. Então é o Rodolfo que tá trazendo o podcast, Sim, né? claro. Tudo Sim, um cara. alavanca o outro e você já vai sabendo o que você vai fazer, a estratégia que você vai fazer, como fazer, né? Isso é muito Sim. bom, né, cara? E eu falo assim, Rodolfo, eu sou uma pessoa muito grata ao meu início. Eu sou muito grato a todas as pessoas que me honrou, a todo mundo que me apoiou. Eu nunca deixei o meu ego, todo mundo tem um ego por dentro, mas eu nunca deixei o meu ego ser mais forte, eu nunca desmenosprezei um cliente que começou no início, eu nunca abandonei aquele que sempre me honrou, sabe? Eu tenho clientes na minha barbearia hoje que eram modelo meu. Que eu cortava o cabelo deles e hoje eles continuam sendo cliente meu. Que bacana. E eu também faço o que eu posso para não largar eles na mão também, entendeu? Eu sempre tô ali presente também, honrando eles também, sabe? Eu não deixo de desfazer deles, né? Porque tem gente que tem esse ego no coração. Ah, não, agora é fulano que precisa de mim. Não é assim que funciona. Se você começar a pensar assim, cara, para você cair, é um passo para frente. É muito perto. Essa parte ela é importante na vida Muito, da gente, né? muito. A gente honrar quem nos ajudou. Você lembra que eu te Muito. falei das duas meninas, né? Principalmente a Paola. Porque, cara, como a gente começou e ela tava lá, né? Eu falo que ela é a melhor de todas elas, né? Sim. Quem conhece ela é muito bacana porque ela fala mesmo. Sim. Eu lembro que a gente fez as primeiras fotos dela, ela pegou e falou assim... Você tem as fotos sem edição, não? Tipo assim, você tem as fotos e tudo. E eu achava aquilo ali perfeito. Eu falava assim, Claro. eu tenho uma pessoa exigente que vai me fazer melhorar e que tá disponível. Então eu falava, Paulo, precisava tirar foto. Paulo, precisava tirar foto. E ela sempre ali. Tava ali. Vamos sim, vamos marcar. Claro. Marcar. Ela nunca falou não. Sim. E aí, engraçado que aí um dia eu cheguei pra ela e falei assim, cara, no dia que você precisar de foto, você me fala. Dia, Paulo, que você precisar de foto, você me fala. Porque... eu não quero nem cobrar. Claro, porque se não fosse claro. você, eu acho Gratidão, mas cara, eu a gente tem que ter não estaria gratidão. aqui, cara. Sim. Porque não tinha ninguém pra tirar foto e Certo. você estava lá. Sim. Essa gratidão é importante, né, Muito, cara? muito. E é até engraçado como que as coisas, igual você falou no início, as coisas, o jogo vira, né? Se passar um tempo, aqueles clientes, aqueles amigos, aqueles conhecidos que eu implorava, cara, pra cortar o cabelo de graça. E não é vir na minha casa, eu ia na casa dele, eu ia onde fosse, eu queria cortar o cabelo pra mim melhorar. Melhorar. Se passar o tempo, esses clientes queriam marcar comigo e já não tinha horário mais. Olha como que virou o jogo. Antes Eu implorava pra cortar de graça, hoje eles pagando não conseguiam mais cortar comigo. É a vida, cara. É. Isso não é que eu, assim, o ar de humilhação, o ar de grandeza. Não, não é porque eu não entendi que eu não queria, porque minha agenda já estava lotada. Entendeu? Isso é a vida, cara. O que alega a gente, Não, né? muito, Você falou, a muito. gente chegar, a gente ver algo funcionando. Eu falo que eu não sou encantado pelo dinheiro. Quem me conhece Não. aqui, eu não... Dinheiro, conta cheia, isso não te brilha os olhos, mas eu chegar e ver as coisas dando certo. Nossa, é. E nem tem gente que vê o outro fica com inveja. Cara, quando você chega lá e fala assim, né? Eu fui na barbearia, encontrei, sei lá, o Ramon, não, abriu um divino. Aí eu falei assim, caraca, que bacana, Não velho. É? Nossa, Eu muito sou- bom eu- ver o pelos cara outros. crescendo. Eu sou muito feliz assim, ô Rodolfo. Por isso que Deus me abençoa muito, porque eu fico muito feliz com a realização das pessoas. Se eu vejo, por exemplo, que um amigo meu trocou de carro, cara, eu fico muito feliz. Eu não fico falando, parabéns. Não, cara, eu fico tão feliz por Feliz, dentro, né? cara. E às vezes a pessoa que tá a nível acima de mim, eu fico me espelhando nele. Eu falo, cara, eu conheci esse cara de baixo, o cara conseguiu, cara. Ó, eu vou espelhar nesse cara, eu vou conseguir. E eu sempre faço isso, cara. Hoje, sim, vocês, né? Depois daqui eu vou fazer umas perguntas, mas quais são os novos projetos para vocês? Tem um filho? Mas assim, em tudo, trabalho, vida, quais são os projetos agora? Vocês que se planejam tanto. Sim, o nosso projeto, né, principal era até, né, se preocupar com esse investimento se pagar. Era a nossa primeira preocupação, né? Que graças a Deus a gente não tá rico, ganhando dinheiro, sobrando dinheiro, nada, mas o nosso investimento a gente sabe que a gente conseguiu pagar. E
E os nossos planos vêm surgindo. Por exemplo, a gente já pensa, igual você falou em filho, é uma meta que a gente já pensa, a gente já conversa, a gente já alinha tudo, que a gente quer ter filho, a gente precisa de ter filho, né? Eu tenho um filho, a Sara ainda não tem, mas a gente quer ter, a gente tá se preparando para isso, né, Sara? Isso. E a gente... Nessa. Não, sim, a gente prepara, né? Na verdade, assim, não que existe a hora certa de ter um filho, não é isso. Se você for falar quando você tá preparado, você nunca vai ter preparado. Se você for olhar assim, o financeiro, você nunca vai estar se for olhar desse lado, né? Mas a gente preocupou quando a gente veio pra Divino, tipo assim, é muita coisa junto agora. Então, se vier agora, a gente vai ficar preocupado. Talvez não vai ser do jeito que a gente espera e tal. Então, a gente segurou uns 6 meses, assim, da barbearia de Divino. Depois desses meses, a gente falou, não, as coisas estão andando conforme caminhou, a gente esperava. E pronto, agora é a hora certa. Agora... A partir de agora, quando Deus mandar, vai ser a hora certa, né? A gente não tá, assim, tão preocupado com esse tempo, né? Estudos, cursos, vocês estão sempre ativos? Sempre. Ou assim, tipo, agora eu tô com meta de fazer um curso Não, a gente já tá com o curso pronto, a gente vai fazer um curso agora mês que vem, semana que vem, né? Semana que vem, dia 14. Dia 14 de abril, a gente vai fazer curso, eu e a Sara. E dar curso? Você já teve vontade ou não? Sim. É uma coisa que eu nunca quis. Sim. Os outros falam assim, por que você não dá curso? Eu ensino de graça, vem cá. Eu não tenho problema nenhum. Ninguém me ensinou, eu ensino de graça. Ô, Rodolfo, a gente hoje, a gente dá curso, a gente não mostra isso, mas a gente dá curso primeiramente internamente. Capacitando cada dia mais os nossos profissionais que trabalham com a gente e capacitando os que estão vindo. Nosso curso hoje é focado nesses que a gente, né, tá treinando para ser membro da equipe. O que a gente fala, é muito corrido hoje, a gente, tipo assim, tá de segunda a segunda, né? Segunda a gente já tem de fervedouro, de terça, sábado e divino e domingo. De terça, sábado e divino e domingo, curso. Então a gente não tem tempo pra dar curso, no caso, né? Pra uma equipe de fora. Então a gente aproveita o tempo que tem pra treinar a equipe. Pra treinar. Pra treinar a equipe. Por Mas exemplo, se sobra um tempo no domingo, dá curso. Domingo passado a gente treinou uma treinando. equipe de Orizânia, foi fazer curso com a gente, aprender técnica nova, a gente deu curso para eles, mas pegar um aluno, ficar por conta dele, por enquanto a gente ainda não tá conseguindo, por causa dessa agenda meio corrida, né? Porque tá vivendo uma época agora, né, os barbeiros, que eu acho que é uma época que tá pondo todo mundo à prova, né? Que saiu o degradê de alta, né? Não que ele saiu de estilo, mas que ele saiu da alta e tá vindo vários tipos de cortes, tesoura, e aí os caras têm que E hoje, afiar. Só pra você falar isso, Rodolfo, hoje o que eu mais, assim, percebo, que eu vejo na minha área, as pessoas, cara, eles estão vivendo uma imagem de uma vida de empreender. A síndrome do empreendedor. A pessoa hoje acha que é só comprar uma tesoura, uma maquininha na Shopee, uma tesourinha, a comprar uma cadeirinha e botar ali e cortar cabelo. Eu vou falar uma coisa aqui que até assim, é até pesado que eu vou falar, não se aplica para todo mundo, né? Mas só cortar cabelo e fazer barba não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Então, assim, o que eu falo para todo mundo que quer começar, que me procura para curso, eu falo, cara, você quer mesmo? Você gosta? Você está disposto a passar 12 horas do dia em pé? Você está disposto a abrir mão, às vezes, de um aniversário, sabe? Você está disposto a isso? O segredo de todo mundo. Sabe? Porque a minha preocupação primeira não era no dinheiro, né? Se fosse o dinheiro no início, o dinheiro vinha, cara, mas como eu não tinha gestão, não adiantou nada. Então, o que eu falo para todo mundo que quer começar, que tem vontade, cara, aprende gestão, estuda gestão. Aprende de negócio, aprende a se vender, aprende a comprar. Elas falam, você tá trabalhando 12 horas por dia e você ainda vai ter que arrumar um tempo pra fazer um curso, uma técnica. É a vida, cara, não tem. A gente tem muito disso. O Ricardo, né, a gente colocou isso até esses dias pra trás. Cortar cabelo não dá dinheiro. Agora você consegue fazer dinheiro no ramo da barbearia. Entendeu? É uma coisa... Fotografia é a mesma coisa, né? Quase todos os fotógrafos da região começou comigo. Engraçado, eu não conhecia os grandes, mas os pequenos eu conhecia tudo, né? Sim. Quase todos já largaram a profissão, já venderam as câmeras, porque só tirar foto não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Eu falo isso pra todo mundo. E assim, a gente, né? Você tá numa época que você tem que fazer o que você gosta, sim, mas você precisa de fazer você tem que fazer o que precisa ser feito. Eu gosto muito, talvez, de cortar cabelo, mas só cortar cabelo sem gestão, sem empreender, sem fazer curso, não vai te levar a lugar nenhum. Se eu não tivesse focado nisso, talvez eu não teria evoluído, né, e crescido tanto que a gente cresceu, né? Se eu tivesse focado só em cortar cabelo.
Porque só cortar cabelo, eu cortava uma média, tinha assim, não é uma média, mas eu cortava coisa de 48 cabelos num dia. Cara, 48 cabelo. Quem é barbeiro vai saber, é muito cabelo. É muito cabelo. E não ganhava dinheiro, cara. Por quê? Não sabia precificar. Não sabia se eu tava tendo lucro, se eu tava ganhando. Eu sabia pegar aquele montante e falar, poxa, olha tanto dinheiro que eu ganhei. Aí chegava no final do mês... Não sabe aplicar aquele dinheiro, né, cara? Pra ter vida, porque Sim. todo mundo que trabalha, ele quer ter o quê? Não é... Igual eu falei, lógico, sonhos são sonhos, né? Mas no final todo mundo tem até um versículo que fala, né? Todo mundo só quer ser feliz. Sim. Então, poxa, eu trabalho muito, pra quê? Pra eu estar tranquilo, às vezes comprar as coisas que eu gosto. Sim. Né? Sim. Às vezes se eu fosse... sair, ter um carro, às vezes tem gente que ama viajar. Eu sou uma pessoa que ama ter casa, quem vai na minha casa, ele fica sempre assim, nossa, que casa que você tem. Eu amo ter casa, eu amo comprar enfeite de casa, né? Claro. Eu gosto de chegar lá no meu quarto e falar assim, poxa, eu nunca esqueço do meu primeiro dia de aula de educação física, que eles falaram assim, você tem que desenhar algo que você goste. Aí, depois falaram que você tinha que apresentar. E eu já tinha que apresentar o que eu tinha desenhado. Eu tinha desenhado o meu quarto. Olha só que massa. Aí eles falaram assim, pô, o que é isso? Eu falei assim, o que eu vou gosto. passar o tempo no meu quarto. Quando eu tenho um tempo, eu tô lá. Claro. Eu amo ficar lá, então eu amo casa, amo tudo. Engraçado, assim, porque eu falo pra todo mundo que não existe o certo ou errado. O que o Ricardo faz tá certo, o que a gente tá fazendo tá errado. Não é isso. Existe o que funciona e o que não funciona. Se funciona pro outro, tá tudo bem. Ok, tá tudo certo. Mas pra mim funciona de outra forma. Se eu fosse começar a profissão hoje do zero, né, eu ia te perguntar, era uma das coisas que eu vou te perguntar agora. Eu ia dividir entre você e ela. Uma na parte do barbeiro e ela na parte da gestão. Se eu fosse começar hoje do zero, sinceramente, com toda certeza, abrir a barbearia é a última coisa que eu ia fazer. De verdade. Eu queria trabalhar com alguém, por exemplo, uma barbearia que seja no estilo da minha. É claro que eu queria alguma coisa do nível melhor. Eu não ia trabalhar em coisa muito ruim, né? Eu queria uma coisa melhor. Ali dentro eu ia aprender, eu ia saber lidar com pessoas. Depois eu ia focar numa gestão, aprender sobre gestão, sobre lidar com dinheiro, para depois disso ver se ainda compensaria eu montar uma barbearia. Porque hoje, Rodolfo, parece que não, mas você manter uma empresa hoje, principalmente no Brasil, do jeito que a gente lida, assim, a gente leva praticamente 100% do nosso negócio, a gente paga imposto, emite nota, os nossos barbeiros todos têm contrato, é homologado pelo sindicato, a gente paga alvará de vigilância, alvará de localização, contabilidade, a gente paga tudo. Então manter um negócio hoje não é fácil. E não é todo mundo que tá disposto a pagar esse preço, né? Eu falo que os meus barbeiros que trabalham comigo, eu te dou certeza de 100% na minha região, na minha cidade, igual Fervedouro, que seja, os meus barbeiros que trabalham com a gente, eles ganham mais dinheiro do que os próprios concorrentes nossos que trabalham sozinhos. Mas é tudo, igual você falou, né? Estrutura, né? Tem que ter estrutura. Tudo. Não quiz rápido. Não. Né? Que eu sempre faço para as pessoas aqui, pra gente pegar e já ir finalizando. A gente tá batendo a hora já. Mas rendeu, né? A gente ir finalizando, o papo tá bom. Mas, né, você falou, se fosse começar, você estruturou. O que a barbearia ou a profissão de barbeiro é para você? Na verdade, a barbearia, para mim, principalmente, ela não é só um corte de cabelo. A barbearia, para mim, hoje, ela representa um símbolo muito importante, porque a barbearia, eu não vendo corte de cabelo. Eu vendo autoestima, eu vendo melhorar, né, a sua vida, a sua imagem. Então, a minha profissão, eu me considero tão importante como se fosse um médico, como se fosse uma área, né, mais graduada, né? Então, a barbearia hoje é a minha vida. Amo o que eu faço 100%. Não faço só pensando em dinheiro. Não faço só o jeito que eu trabalho. Eu não uso uma máscara para atender ninguém. Então, a barbearia hoje é a minha vida e é uma coisa que eu faço que eu amo fazer, de verdade. E se tivesse, assim, um arrependimento, qual, nesses 8 anos de barbeiro, qual seria? Ter estudado pouco na área de gestão? O que seria? Tem várias pessoas, né, ter investido mais, feito mais curso. Qual que seria, assim, você falar assim, poxa, talvez nem arrependimento, Sim. Mas eu falo assim, um aprendizado que você pudesse falar assim, poxa, se eu voltasse no tempo, né, eu faria isso.
em, né, determinado momento. Eu, na verdade, se eu pudesse voltar tudo do início, o que eu mais poderia, que eu queria, se eu pudesse mudar, é o que eu falei, é estudar mais sobre gestão, entender de negócio, entender do Brasil sobre imposto, sobre taxa, sobre coisa que eu nunca soube, né? Só depois que a Sara entrou, que a gente cresceu, que a gente passou. Então, meu maior erro, que eu me considero assim, que eu fui muito prematuro, foi nessa questão de gestão. Eu sempre me preocupei em cortar cabelo, fazer muito curso de cortar cabelo, fiz vários cursos, fiz curso com nomes renomados no Brasil, com palestrante internacional, fiz curso em outros estados, mas eu pequei nessa parte de gestão e até mesmo de sair abrindo barbearia. Hoje eu não faria isso. O caminho seria diferente. Totalmente. E você, Sara, né, que trabalha na área de gestão, né, hoje trabalhando, você se sente uma pessoa realizada, bem, é o que você queria lá de nova, né, atrás, trabalhar com números. Como que, para você, o que está sendo essa aplicabilidade na sua vida? Assim, com os números é o que eu sempre quis, né? E o bom é ser, no caso, né, eu consegui mostrar pro Ricardo o quão isso é importante, entendeu? Porque talvez se eu tivesse deixado rolar do jeito que a gente tava, talvez não seria o que é hoje. E não só pro Ricardo, vários outros, até nossos colegas de trabalho, como que vocês fazem isso? Como é que vocês planejam? Então, os outros enxergar isso da gente é muito bom. Eu falo que tem gente ainda que chega na barbearia, mas você só faz isso, você não faz mais nada. Não, é só isso. Toma conta da gestão, define os projetos, enfim, mas é muito bom uma ter essa dica visão. para quem tá querendo melhorar, né? Você que trouxe isso na vida do Ricardo, uma dica. Começaria por onde? Curso, palestra, YouTube, livro? Uma dica eu sempre falo, se organiza para crescer, não espera crescer para organizar. Porque depois que você estiver faturando, sei lá, milhões, você não vai querer pagar o imposto que você já deveria estar começando a pagar desde pequeno. Depois que você estiver faturando muito, você não vai querer, talvez, sair do MEI para ir pro Simples igual a gente fez. Então faz isso que quando você é pequeno, que é mais fácil esse caminho, né? Você saiu de 70, 80 reais que tá o MEI para pagar, sei lá, 300 reais que vai dar. É muito, é um baque, mas no início é pequeno. Depois que você estiver faturando muito, você não vai querer trocar, sair do MEI. Se for olhar no ramo da barbearia, é o correto, né? Ser o Simples, no caso, e não o MEI. Tem muita gente que contrata MEI com MEI que não é o correto. Mas organizar primeiro. Porque depois que tá grande, você não vai querer organizar. Você vai sofrer mais para organizar. Bacana. Foi um prazer muito grande, né? Você trouxe aqui para mim um agrado, né? É uma simples, né? Um simples presente só para você conhecer um pouco do que a gente usa, do que a gente trabalha, né? Produto lá também vocês vendem? Vendemos produto, temos pronta entrega. Isso aqui é um tratamento. Isso aí é um tratamento para barba. Pra barba. É um shampoo, que ele é 3 em 1, para cabelo, corpo e barba. Um balme para modelar e um óleo de hidratação para barba. Muito obrigado. Você tá bem cuidado de barba agora, tá? Muito obrigado. Eu fico muito feliz, né, pelo agradecimento. Eu sempre gostei de ter barba. Na época que todo mundo nem passava, não deixava a barba crescer, eu sempre, assim, peguei, eu vi o meu bigode nascer, eu falei assim, deixa o meu bigode aqui. Então, eu sempre curti muito barba. Engraçado, eu nunca fiz tratamento, tenho um pouco de falha em algum lado aqui, mas por causa disso, porque eu gostava da minha barba, e agora, né, talvez até preencha a falha. Claro. Muito obrigado, fico satisfeito. Vão ter que vir cá, né, novamente, para poder contar mais histórias. Agora, histórias de barbeiro, né? Claro, isso é ótimo, muito, é muita história. Tem história de pescador, vocês vêm para contar história de barbeiro, né? Então, muito obrigado. Fica o convite para uma próxima, tá bom? Foi um prazer muito grande estar aqui, Ricardo. Primeiramente, né, a gente tem que agradecer por esse convite, né, isso aqui, de poder trocar ideia, né, mostrar a realidade de cada um, isso é muito importante pra gente, a gente gosta muito disso, de poder agregar valor na vida de alguém e que a gente puder ajudar, né, isso é muito bom. Muito obrigado. E então, ficamos assim, né? Até a próxima. Até a próxima.